Olá, benditos! Sejam muito bem-vindos para a segunda etapa da nossa jornada Juntos até o Apocalipse. Eu sou Elza Mouraria e você está no canal Bendito. Eu tenho certeza de que nós teremos momentos empolgantes e muito edificantes nesses 260 capítulos que teremos pela frente. Muito bem. Depois de cerca de 400 anos de silêncio, Deus voltou a se comunicar com os homens. Mas o que Deus ficou fazendo todo esse tempo de silêncio? Ele estava preparando o cenário para o maior acontecimento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo, seu Filho, como homem. Como nós não temos tempo aqui para dar os detalhes desse período, eu vou deixar aqui na descrição 2 links, um de um livro e outro de um artigo, para que você possa obter todas as informações, ok? Pois bem, Mateus, também chamado de Levi, era um ex-cobrador de impostos e, como tal, ele estava qualificado para escrever um relato da vida e dos ensinamentos de Jesus. Um cobrador de impostos daquela época precisava conhecer bem a língua grega, ser um homem alfabetizado e organizado. Poderíamos dizer que quando Mateus seguiu Jesus, ele deixou tudo para trás, exceto sua caneta e papel. Enquanto era cobrador de impostos, Mateus certamente era um homem muito odiado, pois os judeus odiavam os judeus que trabalhavam para os romanos, que na época eram seus dominadores. Nesta visão geral da genealogia de Jesus, Mateus o conecta de forma muito clara a alguns dos maiores homens da história do Antigo Testamento. Ele inicia seu relato da vida de Jesus Cristo com o registro da linhagem de Jesus a partir do patriarca Abraão. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento não acredita que o Evangelho de Mateus tenha sido o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, mas sim o Evangelho de Marcos. Ainda assim, Mateus ocupa uma posição privilegiada como o primeiro livro do Novo Testamento e uma das razões para isso é o seu caráter judaico, que proporciona uma transição lógica entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus escreveu especificamente para os judeus, e isso fica claro em alguns detalhes ao longo do livro. Por exemplo, Mateus não traduz os termos em aramaico, porque todo judeu sabia o significado daquelas palavras. Ele se refere aos costumes judaicos sem dar explicações. Ele começa a sua genealogia com Abraão. Ele frequentemente se refere a Jesus como filho de Davi. E usa a expressão reino dos céus, que é uma expressão mais judaica do que reino de Deus. No entanto, é importante destacar que, embora o Evangelho de Mateus esteja enraizado no judaísmo, ele é capaz de ver o próprio Evangelho como algo maior, pois, na verdade, é uma mensagem para o mundo inteiro. O Antigo Testamento declara que o Messias seria o filho de Davi. E logo na primeira frase, Mateus aponta para Jesus como o cumprimento dessas profecias. Ele também conectou Jesus a Abraão. Jesus era da descendência de Abraão, em que todas as nações seriam abençoadas. Uma vez que a realeza depende da linhagem, era importante determinar o direito de Jesus ao trono de Davi. E os judeus davam muita importância às genealogias, por isso Mateus resolveu colocá-la logo no início do seu livro. Ele começa representando a linhagem humana de Jesus. Essa genealogia, apresentada por Mateus, estabelece a reivindicação de Jesus ao trono de Davi por meio de seu pai adotivo, José. Esta não é a linhagem sanguínea de Jesus por meio de Maria, mas sim a linhagem legal de Jesus por meio de José. O Evangelho de Lucas é que apresenta a linhagem sanguínea de Jesus por meio de Maria. A coisa mais surpreendente na genealogia escrita por Mateus é a presença incomum de 4 mulheres. Tamar, que era cananeia, Raabe, que também era cananeia, Ruth, que era moabita, e Batseba, que é mencionada implicitamente no versículo 6 e que provavelmente era hitita. As mulheres raramente eram mencionadas nas genealogias antigas. A menção dessas mulheres aponta para a intenção de Deus de incluir tanto os gentios quanto as mulheres no seu plano redentor.
Elas mostram como Deus pode usar pessoas improváveis de maneiras grandiosas. Além disso, a menção delas na genealogia de Jesus mostra que há um novo lugar para as mulheres na nova aliança. Naquela época, os homens frequentemente tinham pouca ou nenhuma consideração pelas mulheres, embora na cultura judaica elas ainda eram mais valorizadas do que nas outras culturas. No versículo 16, Mateus deixou claro que José não era o pai de Jesus, mas sim o marido de Maria. Mateus organizou a genealogia em 3 blocos de 14 gerações. É bem verdade que essa genealogia está incompleta, pois na verdade não havia 14 gerações entre os pontos indicados. Pular ou omitir algumas gerações era comum na listagem de genealogias antigas. E Mateus editou a lista para facilitar a memorização. Muitos judeus, na época de Mateus, também eram descendentes de Davi. Por isso, para provar que Jesus era também herdeiro do trono de Davi, Mateus apresentou a sua linhagem divina. Nos versículos 16 e 18, Mateus deixa claro que o nascimento de Jesus Cristo foi diferente de qualquer outro menino judeu mencionado na genealogia. Mateus ressalta que José não gerou Jesus, ele foi o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ele nasceu de uma mãe terrena, sem a necessidade de um pai terreno. Esse fato é chamado de doutrina do nascimento virginal. Para o povo judeu daquela época, o noivado equivalia ao casamento. Esse noivado só podia ser desfeito por divórcio e normalmente durava 1 ano, quando então se dava a consumação do casamento através do ato sexual. Maria ficou grávida quando estava noiva de José, como resultado de um milagre realizado pelo Espírito Santo. Note que Mateus não nos conta detalhes do nascimento de Jesus, mas sim a sua origem, narrando sua história pela perspectiva de José. Devemos considerar a grande provação que isso representou para uma jovem piedosa como Maria e para José, o seu noivo. Sua situação era a mais angustiante e humilhante que se possa imaginar. O que os sustentou quando a sua reputação, sua honra e sua vida estavam em jogo foi a plena consciência da sua própria integridade e sua forte confiança em Deus. Como José era um homem justo, ele sabia que, se Maria havia sido infiel, seria impossível prosseguir no casamento. A intenção de deixá-la secretamente seria rompendo o noivado por meio de um divórcio legal, entregando-lhe a carta em particular, na presença de 2 testemunhas, sem precisar comunicar o motivo. Obviamente, José não se sentiu confortável com aquela decisão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, o chamando de José, filho de Davi. Essa expressão deve ter alertado José de que havia algo particularmente significativo naquela mensagem, pois o termo filho de Davi referia-se à linhagem legal de José ao trono de Davi. Ao que parece, Maria não havia contado a José que havia engravidado pela virtude do Espírito Santo. Afinal, como ela ou alguém, exceto Deus, poderia explicar uma coisa dessas? Essa maravilhosa concepção do nosso Salvador é um mistério que não tem explicação. Quem explicou tudo a José foi o anjo do Senhor, através do sonho. Ele também orientou José a colocar o nome de Jesus no menino que nasceria. O nome Jesus, na língua grega, vem do nome hebraico Josué, que significa Salvador. Jesus era um nome muito comum naquela época, mas o filho de Maria era Jesus, o Cristo. O termo Cristo, na língua grega, é equivalente ao termo Messias, na língua hebraica, e significa ungido. Sendo assim, Jesus, que significa Salvador, é o seu nome humano, e Cristo, que significa ungido, é o seu título oficial. E Emanuel se refere tanto à sua divindade quanto à sua identificação e proximidade com o homem, descrevendo quem ele é, Deus conosco. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus nos salva primeiro da penalidade do pecado, depois do poder do pecado e, finalmente, da presença do pecado. A obediência de José foi notável.
Ele não duvidou nem hesitou, compreendeu imediatamente a verdade e a importância da mensagem do anjo que lhe apareceu em sonho. Mateus quis deixar a concepção virginal de Jesus bem clara. Por isso, acrescenta que José não teve relações sexuais com Maria até que ela desse à luz a Jesus. O casamento foi formalmente concluído, mas não consumado até o nascimento de Jesus. A importância e a realeza desse menino se tornariam públicas com os ilustres visitantes que em breve ele receberia. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.